Temos informação chegando da campanha de Flávio Bolsonaro, uma nova troca na equipe de comunicação responsável pela campanha. Com isso, quem assume agora o marketing da campanha, todo o trabalho de comunicação, é Duda Lima, profissional que trabalhou com o então presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2022 e, com isso, deixam a equipe de Flávio Bolsonaro os publicitários Eduardo Fischer e o jornalista, o publicitário Eduardo Fischer e o jornalista Alexandre Outramari. Uma nota foi divulgada pela campanha de Flávio Bolsonaro, assinada pelo senador Rogério Marinho, Débora, que é o coordenador geral da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, e a gente vai ler na íntegra. Vou começar aqui, Débora, vou pedir para você pegar no meio aqui do texto. A nota começa da seguinte forma: a campanha de Flávio Bolsonaro agradece e reconhece o excepcional trabalho desempenhado por Alexandre Outramari e Eduardo Fischer. Suas contribuições foram importantíssimas e valiosas nessa etapa e marcaram um momento estratégico dessa caminhada, Débora. E aí a nota continua, a nota assinada pelo Rogério Marinho. Desejamos a Outramari e a Fischer que continuem colaborando para o aperfeiçoamento da nossa democracia, com toda a sua competência e profissionalismo. E segue. Informamos que o publicitário Duda Lima foi convidado para comandar a área de comunicação da campanha. Importante, então, não é a primeira mexida na equipe de comunicação da campanha ou pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Vamos chamar o Pedro Venceslau, porque ele está acompanhando esse vai e vem, Yuri Pita, das equipes de comunicação. Porque, olha, está desafiador, o cenário é propício, porque há uma fadiga de material em relação ao PT, ao presidente Lula, mas ele não está conseguindo, de fato, deslanchar. Conta pra gente, então, Pedro, um pouco dessa onda de trocas, né? Tem o quê? 3 meses que eles estão? Se muito, né? O Fischer e o Outramari, que eles foram anunciados. Aproximadamente isso. É a terceira mudança de marqueteiro, a terceira mudança na equipe de comunicação. O primeiro marqueteiro anunciado foi o Marcelo Lopes, conhecido como Marcelão, amigo pessoal de Flávio Bolsonaro, é um publicitário que é conhecido também no mercado, mas sem tanta tradição em campanhas eleitorais. Depois entrou o Eduardo Fischer com o Outramari, mas o Eduardo Fischer ele não tem também uma tradição de fazer campanhas eleitorais. Ele fez a última campanha, foi a de Álvaro Dias, em 2022, se não me engano. Foi uma campanha conturbada do Álvaro Dias, eles saíram num clima litigioso, ele e o candidato, que hoje disputa o Senado pelo Paraná, mas ele tem uma tradição de fazer publicidade no mercado, ele assinou campanhas conhecidas, como por exemplo a do Baixinho da Kaiser, mas é uma dinâmica completamente diferente de uma disputa eleitoral. A disputa eleitoral exige alguns tipos de conhecimentos e estratégias que só quem está dentro desse mercado e desse ecossistema conhece bem. E é o caso de Duda Lima. Duda Lima havia anunciado que não faria campanha, que era uma decisão pessoal dele não fazer campanhas eleitorais esse ano, queria apenas atuar como consultor, vinha fazendo isso, embora ainda seja e vai continuar sendo, por enquanto, eu não sei como é que vai ficar essa questão contratual, o marqueteiro publicitário do PL. O Duda Lima é muito próximo do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido. Então eles foram por um caminho que é o caminho do pragmatismo. Chamaram um marqueteiro que conhece bem de campanhas eleitorais, conduziu a campanha eleitoral do Jair Bolsonaro em 2022, levou o candidato para o segundo turno e é um marqueteiro que conhece muito o PL, o bolsonarismo, tem interlocução com os políticos e sabe lidar com as idiosincrasias e com as questões internas desse universo bolsonarista. Dialoga bem com todas as alas que frequentam o bolsonarismo. Então ele assume agora a campanha com esse desafio de manter o Flávio como o candidato mais competitivo do campo da direita para enfrentar o presidente Lula. É um publicitário que tem uma estrutura montada aqui em São Paulo, tem também uma estrutura grande montada em Brasília e chega no momento que a chegada do Flávio mostra que havia sim uma grande insatisfação que era vista, era comentada nos bastidores com os rumos da comunicação do Flávio Bolsonaro. Teve gente que não gostou da convenção, de como foi organizada essa convenção, não gostaram do discurso do Flávio e acham que falta uma marca, que falta uma pegada diferente para o candidato do PL.
Então agora vamos ver quais vão ser as mudanças concretas que o Duda Lima vai promover. E ele chega no momento em que a campanha já começa a se preparar para o horário eleitoral da televisão, que é realmente um momento muito importante. A campanha na televisão muitas vezes pode mudar o cenário, mexe com as pesquisas, não tem como pensar diferente disso. Embora muita gente hoje diga que as redes sociais mudaram essa correlação de forças do palanque eletrônico. Mas o palanque eletrônico, sim, ainda é muito decisivo e é muito importante. E o Duda Lima, ele tem esse conhecimento, ele é alguém que sabe lidar com as redes sociais, ele tem uma equipe para cuidar disso, mas a especialidade dele mesmo é a televisão. E ele fez a campanha de televisão do Jair Bolsonaro em 2022, que foi considerada bem-sucedida. Olha, só para a gente ter aqui uma noção do timing, eu estava recuperando aqui algumas informações. O anúncio de Eduardo Fischer e Alexandre Outramari na equipe de comunicação de Flávio Bolsonaro, notícia da CNN, dia 25 de maio de 2026. Nós estamos no dia 30 de julho de 2026. E Pedro Venceslau e Débora Bergamasco vão se lembrar que, diante daquela situação, aquela semana, nós fizemos uma série de entrevistas com profissionais especializados que tinham bagagem, experiência e trajetória em campanhas presidenciais ou grandes campanhas nacionais, não só aqui no Brasil, também em outros países. E um dos entrevistados foi justamente Duda Lima, sob essa condição, de que ele estava fora de uma campanha naquele momento, não era nem sequer cotado para esta posição que 2 meses e 5 dias depois passa a ser anunciado. E aí, recordando o que ouvimos da boca do próprio Duda Lima naquele momento, era o momento em que Flávio vivia os primeiros dias da grande crise das mensagens do caso Master. E o que nos dá uma pista do que a gente deve ficar de olho, né, com o que vai ser feito da campanha de Flávio agora em diante, que Duda Lima, né, puxando o que ele trouxe da avaliação do cenário naquela época, claro que 2 meses se passaram, muita coisa avançou, mas ele apontava, por exemplo, que corrupção era um tema que era ruim para o governo e não para a oposição, mesmo diante do impacto da revelação das mensagens de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Então, para a gente trazer aqui, né, um dos pontos ali que a gente pode ficar de olho do que deve passar a ser mais disseminado ou que pode ganhar mais espaço na campanha de Flávio Bolsonaro com essa chegada de Duda Lima, basta resgatar o que a gente conversou com Duda Lima, nós três, naquela entrevista realizada. Olha que coincidência, gente. O anúncio de Fischer e Outramari foi no dia 25, a entrevista foi feita por nós no dia 26 de maio, exatamente um dia após aquela mexida. E a gente repercutiu, inclusive também falou muito a respeito deste assunto. Algo mais a acrescentar, Débora e Pedro? Não, lembrando que aquela entrevista, aquela série que a gente fez, era com marqueteiros com experiência de campanhas nacionais, mas que não estavam envolvidos em campanhas. E naquele momento até se cogitava, se ventilou a possibilidade do Duda, mas ele estava certo que ele não seria o marqueteiro. Então, realmente uma reviravolta. Acho que essa é a palavra mesmo, reviravolta, porque ele saiu, né, ali da comunicação do PL, ficou mais afastado, agora volta com essa missão aí, volta... Me lembrou uma cena, eu sou noveleira, né? É o retorno triunfal, digamos assim, aquele retorno triunfal. Muito obrigada, Pedro. Uma última observação aqui que eu acho interessante. Outro favor que pesa a favor do Duda Lima é que ele tem conexão com todos os marqueteiros que fazem campanhas da direita no Brasil. Depois da eleição do Bolsonaro em 2022, ele virou uma espécie de hub. Ele virou consultor de outros marqueteiros, indicou para políticos os marqueteiros que ele conhecia. Então isso também ajuda, porque ele vai manter esse diálogo com as campanhas estaduais da direita, que vão ter mais ou menos a presença do Flávio. Com a presença do Duda Lima, talvez isso facilite mais Flávio nos estados.